Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago ao seu trabalho. Pois se caírem um, levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro quem levante. Posso assentar nessa noite? Posso assentar? Graças a Deus. Nós estamos vendo aí, a brincadeira foi boa. Quem gostou, faz assim. Quem gostou da brincadeira? Olha, o casamento é isso que vocês viram agora, tá bom? Casou, diante da Bíblia, palavra de Deus, só a morte separa. Eu quero essa noite ser bem rapidão, né? E a gente está vendo, irmão, no meio do... Vou falar do povo de Deus nessa noite, primeiramente. Nas estatísticas dos casamentos, cresceu um número muito elevadamente de divórcio, coisa que não poderia acontecer, principalmente de quem conhece a verdade. Diz que Deus, Ele aborrece o repúdio, mas infelizmente as coisas acontecem, né? Mas quero que nessa noite, que diz aqui, que Salomão, em sua palavra, diz que melhor é serem dois do que um só, porque caindo um, o outro levanta. Ai do que tiver sozinho. Então Deus, quando fez o mundo, fez o homem, Deus se agradou de ver o homem. Mas depois Deus olhou, viu o homem sozinho no jardim do Éden. O homem andava solitário. A pessoa solitária, irmãos, a pessoa sozinha, ele é solitário, ele não tem felicidade. Deus olhando no jardim do Éden, Adão está meio de todas as flores, de todo o jardim, mas que Deus olhou e disse assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe uma adjutora. Olha bem o sentido. Deus colocou uma mulher como adjutora do homem. Não foi para ser pisada, ser esbofeteada, ser humilhada. Vou voltar a ler novamente o versículo aqui 9. Vou voltar novamente o versículo 9. Ó. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago no seu trabalho. Então os dois juntos, não trabalha melhor? Não estou dizendo trabalho, só trabalhar. Em toda a área da sua casa. Dois juntos, tiveram a cabeça igual, não é melhor? Um casal unido, um casal abençoados por Deus. Quando um vai errar, outro, opa, o negócio é isso daqui. Diz que tem melhor pago. Tendo os dois juntos, né? Então, aí se cair um, outro ajuda a levantar. Ai do que tiver sozinho. Então não pode, entendeu? Então o que Deus diz aqui? O versículo 11 fala mais assim. Também se dois dormirem juntos, o que acontece? Pensa para cá, hein? Na palavra de Deus. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Deus, irmão, quer um relacionamento. Não estou dizendo cama, sexo, em toda a área. Vocês estão entendendo ou não? Um relacionamento entre o casal, a esposa e o esposo. Mais para frente, o versículo 11 mesmo, né? Que diz, eu vou voltar novamente aqui o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Então vejam bem que Deus sempre, Ele coloca um e o outro. No jardim do Éden, Deus fez o homem, pegando o barro, a terra, fez um hominho, né, uma imagem como estamos aqui, soprou na sua narina e colocou no jardim do Éden. É o poder que Deus tem, né? Mas aí Deus viu que não era bom como vivesse só, da costela do homem. Você viu de onde a mulher é tirada? Da onde a mulher é tirada? Por isso que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Não é a mulher a cabeça do homem. Porque a mulher, ela foi tirada do varão, da sua costela. Deus fez cair sobre o Adão um grande sono, cerrou as suas costelas, tirou aquela costela,
Como é que Deus fez então essa mulher, hein? Cerrou a costela. Vocês podem apalpar que vocês estão a costela, não tem? Deus fez que um sono, cortou, tirou a costela, e daquela costela ele fez uma mulher e trouxe para o homem. Essa agora é a tua adjutora. Ela tem que estar ao lado da mulher. Os dois estando juntos, tem melhor pago, não tem isso? Foi o que nós lemos aqui no versículo 9. Os dois estando juntos tem melhor pago. O que é o pago? Os dois combinando direitinho, mas se entra na contenda não vai. Agora no livro de Provérbios, dá para, não tá colocando lá, não tem jeito de por ali? Agora sim. Eu vou começar agora com a mulher. No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Olha, veja agora o poder que Deus passa para a mulher. Diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas que a tola com as suas próprias mãos ela derruba. Se formos analisarmos hoje, quantos lares estão destruídos? Se a mulher fosse mais sábia, não seguraria essa casa? Tem nessa noite. Está lá, né? Pode, dá para apagar aqui, dá para mim, dá para ler aqui. Entendeu? Que olha lá, vê lá na tela. Toda mulher sábia, o que ela faz? Está escrito lá? Está na sua mão, mulherada. Agora, se a Bíblia fala, quem é que está falando? É Deus que está falando, viu? Diz que toda mulher sábia, ela vai segurar a sua casa. Deus outorga, entrega o poder para a mulher, mas que a tola, com a sua própria mão, ela derruba. Então, Deus está colocando na sua mão uma mulher sábia, vê o marido chegar em casa cansado, ou de qualquer maneira que seja, ou querendo brigar, ela vai se acalmar, ela vai lembrar, não, a Bíblia Sagrada diz que se eu sou sábia, eu vou edificar a minha casa. Deus está entregando nas suas mãos, mas que a tola, com as suas próprias mãos, ela derruba. No livro de 1 Pedro, vamos para frente aí, 1 Pedro capítulo 3, o verso 1 e 2, dá para colocar lá? Pode apagar, deixa que dá para ver lá. Olha o que diz lá. Como é que está escrito? Quem está entendendo aí? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Como é que está escrito? Semelhante vós, mulheres, seja o quê? Vocês estão entendendo o que a Bíblia fala? Mas depois eu vou falar com os homens também, viu? Os homens ficam contentes não. Daqui a pouco os homens ficam todos estufados. Está vendo? O pastor Júnior devia só para derrotar nós aqui. Eu não venho mais nessa igreja. Daqui a pouco falar com os homens também, tá bom? Primeiramente, falar a partear das mulheres. Semelhante também, o que mesmo? Vós, mulheres. Seja o que? Submisso, sujeito aos seus próprios. Agora veja o que você pode fazer com o seu marido que é incrédulo. Como está a parte segundo do versículo. Se algum não obedeça a palavra, só pelo porte de suas mulheres se julgando sem. Olha para mim agora, mulherada. Não é preciso você nem pregar para o seu marido. Não precisa nem pregar. Só a sua conduta dentro da tua casa, Deus garante salvar o teu marido. Está aí nessa noite aí, ó. Antes de nós queremos adiantar um testemunho aqui, muitos aqui já sabem. Eu tenho um pastor que eu admirava muito ele, aprendi muito com ele, né? Pastor Leonel, o senhor já recolheu ele. Presidente daquela igreja Maravilha de Jesus. Bem junto do Poupa Tempo ali da Praça da Sé. Irmãos, ele tinha igreja e tinha uma irmã dentro da igreja, né? Que casou o casal, os jovens casaram-se. E no fim de semana, aquele rapaz pegava suas varas que ia pescar.
todo fim de semana. Ele não ficava com ela. Um dia chegou no pastor, eu casei, ela estava na igreja, ele não, né? Estava de vez em quando, mais ou menos. Aí ela chegou no pastor e disse, pastor, todo fim de semana, meu marido não fica comigo. Mas irmão, como está aí, ó. Semelhante voz de mulheres, sede submissão aos seus próprios. Se algum não obedeça a palavra de Deus, só pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem, não é preciso forçar, deixa que Deus faz. E então o pastor viu que ela falou aquilo lá, né? Não ficamos comigo em casa, eu só volta só no domingo à noitezinha que ele vem em casa. Ela falou, tá bom, eu vou falar com a sua esposa. Só que ele foi lá falar com aquela esposa, aquele rapaz, né? Ele disse, escuta, quero conversar com você. Seu casamento não está bem, sua esposa me disse que fim de semana você nunca fica com ela, não passeia com ela, não tem diálogo muito com ela. Disse, pastor, essa mulher é um veneno. Pastor, essa mulher é uma pilha, é um nervo, ele é irritante, é provocante. Ele falou, entendi qual é o problema. Se a Bíblia está dizendo que se pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, irmão, não é preciso se preocupar, deixa que o poder está na tua mão. Toda mulher sábia faz o quê? Quem é sábia aí? Agora aquela mulher que qualquer coisa, você é o diabo, você é um demônio, você é um bêbado, você é um drogado, o que você está fazendo com ele? Deus está mandando, isso vai resolver o problema? Se só conduta, só vida integral com Deus, Deus garante salvar. Esse coração duro vai amolecer. Aí tudo bem, quando ele falar com o rapaz, o pastor falar com o rapaz, conversou com ele direitinho, ele contou, ela é irritante, ela é provocante, ela é briguenta, ela reclama de tudo da vida. Aí ele, tudo bem. No outro dia chamou ela, vem cá, vamos conversar agora. Conversei com o seu esposo, sabe o que ele me disse? Que você é irritante, você é uma pilha, você é provocante, você, pastor, eu sou isso mesmo. Então agora você muda o seu caso. O fim de semana que vem que ele vai pescar, quando ele voltar, o que você vai fazer? Vai fazer um bolo, que bolo que ele gosta? É o de chocolate. Faz o bolo que ele gosta de chocolate. Começa a agradar. E ele chegando, em vez de você xingar o seu marido, chama ele de amor, chama ele de benzinho, começa a tratar bem o seu marido. Tá bom, ele aceitou o conselho. Na semana seguinte, o homem catou as varas e sumiu outra vez. Na sexta-feira, acabou o trabalho, chegou em casa, catou as varas, voltou, foi pescar. Quando ele voltou no domingo à noite, ela tinha feito um bolão bem lindo para o marido. Quando ele entrou dentro de casa, ela tinha um vaso de cristal, né, aqueles vasão que todo pessoal gosta. Naquele tempo usava aquelas cristaleiras que fala, né? Aquele negócio, aquele móvel de vidro. E estava bem no canto, que ele entrando de casa com aquelas varas, e já pá! Pum! E falou, pronto, agora que eu vou ver a cobra. Agora que eu vou ver a cascavel. Ninguém gritou, ninguém brigou. Aí ele falou, o quê? Eu vou lá para o fundo do quintal, sentou só para ver os gritos. Passou um tempão, ninguém gritou, depois ela, amor, vem comer bolo. Ele falou, amor, aonde está isso? O que aconteceu? Mas olha o que foi aqui, irmãos, olha aqui, ó. Você quer resolver o problema do seu casamento? Está aqui nessa noite, ó. As brigas não vai resolver, discutir não vai resolver, mas o que você está vendo ali resolve, ó. Vocês entenderam? Amor, vem comer bolo. Ele falou, amor, onde está esse amor? O que aconteceu? Ele sentou lá com ela, cortou o bolo, ela foi lá, varreu as vassouras, catou os vidrinhos lá, pôs no lixo, depois sentou, comeu o bolo com direitinho.
vamos na igreja comigo hoje? Ele falou, eu vou com você hoje. Primeiro culto que ele foi, aceitou Jesus. Você viu o que Deus fez, irmãos? O bom conselho o que faz? Mas a Bíblia promete, e vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. Se algum deles não obedeça a palavra, só pelo porte, porque o que a mulher, o que é mesmo? É a mulher o que mesmo? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba. Vocês entenderam? No mesmo livro de 1 Pedro, aí no capítulo 3 também, coloca lá, é o versículo 7, certinho, está certo aí? É o verso 7, certinho. Agora vamos falar com os homens agora, tá bom? A gente quer adiantar? Como é que já está lá? Dá para mais, né? Então, agora vamos falar agora com os homens nessa noite. O que está escrito ali? Semelhante vós, maridos. Seja o que mesmo que vocês estão lendo aí? Coabitai com elas com... Porque tem muito, né, irmão, que dá muito de macho, né, irmãos? Ele acha que a mulher tem que apanhar, que a mulher tem que fazer porque tem que fazer. Você tem que coabitar. O que é coabitar com a mulher? Que lemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um. Tem melhor pago para o trabalho. Esses dois está ali, ó. E vós, marido, isso mesmo, né? E vós, marido, como é que é mesmo? Coabitai com elas com... Você tem que entender a sua mulher. Entende? Irmãos, eu... Diz esse versículo aqui. Eu já vi casal que é assim, irmão. Deixa eu ver se minha carteira está aqui. Minha esposa está ali, irmã Marta. Irmão, nós temos uns 4 anos de casado, né, irmão? Mais ou menos. 46 anos fez esse dia para trás. Hein? É assim, ó. Vocês vão escutar. A mulher chega assim, amor, me dá aí uns 10 reais. Olha o que ele faz, ó. Espera um pouquinho. Vem cá, mamãe. Faz um exemplo. R$1.000, eu quero 10 reais, não. Ela chega assim, ó, me dá 50 reais. Ah, 50? Tá 50. bom. Só? E faz assim, ó. Você já viu isso? Eu já. Vocês já viram isso, irmãos? Olha, eu tenho 3 filhos aqui, testemunha, o André, o Ed e o Alessandro. Os 3 são testemunhas, meus filhos. Está aí nessa noite. Se eu estou falando mentira, irmão, desde nós namorados, estava tudo na mão dela. Viu, irmão? Pagava as contas, dia que sobrava ou não sobrava. Nós nunca brigamos um dia por dinheiro. Está aqui, ó. Eu tenho testemunha. Viu, irmãos? Quantas vezes a esposa pede amor? Agora, irmão, que coabitação está essa daí? Hã? Se a esposa pede um dinheiro para dar um dinheiro, vira as costas para ela não saber o que é o dele que ele tem, que amor é esse? Que casamento que é esse? Tem que estar aberto, irmãos. Viu? Para a sua casa ser abençoada, Deus de lá está olhando isso, que está vendo uma separação. Tem que pegar, repartir. Meu filho Alessandro, esse rapaz que está de camisa meia branca aí, colocando no meio agora, né? Irmãos, ele tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, agora está com 15, né, Lê? Agora está com 15. Ele foi lá com um casal de japoneses, foi lá em Santos, né, na praia.
E lá, irmão, né? Se ela pedir, ela quer dizer um dinheiro, ou bastante, mas assim que eles falam para japonês lá, me empresta R$5. Você vai me pagar, viu? Eu vou te dar, mas você vai me pagar. Ele falava que não, e andando lá atrás dele. Ele andando atrás pedindo, você vai me pagar o dinheiro, hein? Irmão, que casal que é esse? Que bênção Deus pode dar nisso? O que é meu é dela. Você entendeu? O que é dela é meu. Não tem isso daí. Então, quantos casais, irmão, por aí começa a discórdia, aonde o casamento vai desgastando, vai ou não vai? Vai desgastando, chega um tempo, o quê? O divórcio é a solução. É solução ou não? Divórcio é solução ou não? Isso não é solução. A Bíblia diz, irmão, olha, deixará seu pai, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão uma dois, uma só carne, só a morte vos separará. É o que fala a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos entendendo, irmão? Agora, quantos casais estão assim? E lá está dito, né? E vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, sendo elas o que mesmo? Vaso mais fraco. Vocês entenderam agora? Quem é a mulher? O homem tem que saber que a mulher, ela é um vaso mais fraco. A Bíblia trata ela como vaso mais fraco. Agora o homem tem que coabitar com ela com entendimento, sabendo que ela é sua esposa, ela é sua mulher. Agora não são mais duas carnes, agora são uma carne só agora os dois. Agora, como que eu posso fazer isso? Se ela me pede um dinheiro, vou virar as cotas para não ver que está na minha carteira. Deus está olhando para isso? Que comunhão. Agora eu pergunto, ninguém me pensa mal. Como um casal desse pode subir ter um ato sexual numa cama? De que maneira? Pergunta para mim. De que maneira eles podem ter um caos conjugal? Se nisso já está assim. Para ter a bênção de Deus, irmãos, estamos aqui nessa noite. A gente não tem mais muito tempo hoje, né, meus irmãos? A gente não tem mais muito tempo hoje. Mas eu acho que já dá para entender por aqui o que é um casamento. Vocês entenderam ou não? Quem entendeu faz assim. O que é um casamento? Não é só pegar aliança, pôr no dedo, pegar o registro civil e estamos casados, não. Tem que ter aqui como em Eclesiastes, né? Se os dois deitarem junto, se aquentam. Quer dizer, se os dois estiverem juntinhos, se aquenta. Se não tiver, não se aquentam. E deixa eu voltar aqui novamente o versículo. Deixa eu voltar onde é que eu parei aqui. O versículo. Deixa eu voltar no versículo 9 primeiro novamente, onde eu parei aqui. Versículo 9, até aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga para o seu trabalho. Pois se um caírem, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiverem só. Como é que eles vão serem? Que nessa noite Deus abençoe. Vamos agora aplaudir a Jesus. Que Deus abençoe. Você como está lá? Certo, a Marta vai falar aqui uma palavra com os irmãos também, missionária Marta, né? E depois a Luciana vai preparar um louvor nessa noite para todos os casais. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Nesse caso que o pastor falou sobre o Alessandro viu, né, Alessandro? Quando chegou em casa, a mulher foi lá, pegou o dinheiro e deu para o marido. Então, a mulher, ela é ajudadora só. O homem tem que manter a casa. E nós trabalhamos outrora, por exemplo, no meu casamento, da irmã, assim, os mais velhos, a irmã Nazaré, que está aqui, né? A gente era do lar. Então, o esposo trabalhava e a esposa cuidava da casa, né? Agora, hoje em dia, tudo bem, não dá para fazer isso, né, devido às situações. Então, todas as mulheres também ajudam, trabalham. Mas o homem é que tem que manter o lar. E nós ajudarmos com algumas porções.
O que as irmãs acham? Os irmãos? Tem que ser isso? Porque Deus mesmo disse que a mulher é ajudadora do homem, né? Então ela vai só complementar, comprando alguma coisa, né? Com seu dinheiro, e o homem mantendo a casa, porque ele é o varão, ele é a cabeça. Vou contar um caso que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa aqui da família dessa pessoa. Há muitos anos atrás eu era criança, né? E a minha mãe, meu pai pastoreava a igreja e tinha alguns casais na igreja. E tinha uma mulher, né? Porque tem mulher que esconde também o dinheiro do marido, né? Esconde o dinheiro, né? Do marido esconde o dinheiro. O homem esconde da mulher, às vezes a mulher também esconde. Começa a comprar as coisas por fora sem falar para o marido. Então, o que aconteceu? A mulher trabalhava, ela trabalhava na feira e ele trabalhava também na feira. Eles eram feirantes, tinha barracas. E ela pegava, não sei o que ela fazia com o dinheiro, tudo bem, né? E ela estava com um colchão velho em casa. E ele, né, como esposa, ele queria agradar a esposa. Ele foi e comprou um colchão novo para a esposa, bom, que ela estava trabalhando. E ele veio, comprou o colchão. Quando chegou o colchão, ele arrumou, deixou tudo lindo, bonito. Aí ela chegou, aí ele falou: ó, bem, vem ver aqui, né? Na cama, ver que uma surpresa. Quando ela olhou, a gente se agrada, né? Um colchão novo, não fica feliz? Ela começou a gritar: onde está aquele colchão? Onde você pôs esse colchão velho? Aí ele: ah, bem, por quê? É novinho esse. O que você fez? Aí ele falou: ah, eu queimei. Mas sabe o que é? Tinha muito dinheiro dentro do colchão. Antigamente, irmãos, não tinha banco, poupança. Então a gente não fala, deixei dentro do colchão. Ela catava o dinheiro e colocava o dela, dava uma parte para o esposo, a outra parte ela ia escondendo. Não sei o que ela ia fazer com aquele dinheiro, né? Ela ficou com o colchão novo, ficou sem o dinheiro. Ele queimou o colchão, não sabia, né? Então é assim, a gente, tá aí os meus filhos, né? E eles são iguais a mim, irmãos, a nós. Porque esse exemplo já veio de casa, do meu pai também, da minha mãe. Nunca pegamos dinheiro escondido, nunca compramos nada escondido. E, então eles já pegaram esses exemplos, né? Eles todos são assim, igual a gente. Então o casal, o dinheiro é da casa, né? O homem trabalha, se o homem está desempregado, a mulher está mantendo, sim, até que ele, né, arruma um emprego. Então, a mulher e o marido têm que ter a união também em todas as partes. Na parte financeira. Às vezes porque um casal se desmancha, um vai para um lado para o outro. Por causa disso, às vezes, né? Porque não quer compartilhar com a mulher, ou a mulher não quer compartilhar com o esposo o dinheiro que ganha. Então, todos nós que nós possamos, né, ter esse exemplo. Aí está o meu filho Alessandro, o Ed, o André, né? Não sempre foi assim. Graças a Deus nós nunca brigamos por nada. Quando às vezes eu falo, né? Ai, eu queria trocar uma geladeira. Ele fica quieto, não fala nada. Aí daí uns dias ele fala: vai lá comprar geladeira, né? Então é assim, tem que ser assim, tem que ter, né? Pede, ele vai fazer o orçamentinho e aí vai. Então a gente sempre se damos bem, né, irmãos? Não vou falar que às vezes a gente dá como os outros falam, vai os arranca-rabo, mas é coisa rápida. Já acaba, né? Também 47 anos, né? Fora o namoro, 46 anos, fora o namoro. Então, não é isso, mas graças a Deus é maravilha o nosso casamento, graças a Deus, amém? Mas nessa parte do dinheiro eu acho mais importante, porque é onde entra as brigas dentro do casal. Ah, Thaís, quer falar alguma coisa? Eu queria que você contasse sua bênção do Ivan. Boa noite, a paz do Senhor. A Marta falando aqui de dinheiro e a gente vive assim também em casa, né, irmãos? Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu trabalho para complementar, né? Eu não sou mais responsável pela renda da minha casa. Mas quando nós nos casamos, isso incomodava o Ivan demais, né? Ele chorava mesmo, lágrimas, porque ele ganhava muito pouco na época que nós nos casamos. Eu lembro que no comecinho alguém estava falando assim: ah, sua família não queria nem que
você se casasse, né? E quando nós namorávamos, eu ouvi de pessoas muito próximas a mim: você está perdendo o seu tempo, né? O que vai ser de você? Olha hoje eu não trabalho, você vai ter que trabalhar o resto da sua vida, porque seu marido não vai conseguir te sustentar. Eu falei: oh, Jesus, ela não sabe o Deus que eu sirvo. Aleluia. E então aí nós casamos, porque eu sempre, e ainda tenho, assim, eu olho para aquilo que eu não vejo, né? Então eu vi que ele era aquilo que o Senhor me deu, e eu sabia que ele ia muito além do que os olhos humanos podiam falar que ele ia chegar. Então aí eu casei, ele ganhava o salário mínimo, eu já trabalhava numa empresa grande, já ganhava bem. E ali, irmãos, tinha meses que ele não recebia nada. Nada, assim, ele descontava um monte de coisas e nada. Nós pagávamos aluguel, pagávamos despesas, tudo era só comigo. E aí teve uma noite que ele chegou em casa chorando, falando: não, eu não vou receber nada esse mês, eu vou pedir demissão, não quero mais. E aí eu falei assim para ele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos para a igreja. Por mim, você pede demissão desse trabalho. Por mim, você pede. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar outra coisa muito melhor para você. Vai estudar. E aí nós fomos para o culto, era no Burgo Paulista, eu lembro. Ele decidido a pedir demissão do emprego e eu dando todo apoio. Quando nós chegamos na igreja, irmãos, teve a palavra e na hora da revelação o pastor falou assim: tem uma pessoa aqui que está determinada a pedir demissão. Mas o Senhor está falando que você não faça isso, que eu vou te dar vitória. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele levantou a mão. E já começou a chorar. Porque ele não queria continuar mais um trabalho, e por mim também já estava decidido. E nós voltamos andando para casa. Falei: olha, Ivan, Deus mandou você ficar, então você fica, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente. Passou exatamente 20 dias, irmãos. Ele foi mandado embora daquela empresa. Ele trabalhava lá já fazia 7 anos, né? Então ele foi mandado embora, ele recebeu todos os direitos que ele ia receber. Eu já sabia que eu estava grávida do Nicolas na época. Ele ficou preocupado porque nós estávamos morando de aluguel, só eu trabalhando. E eu falei: se o Senhor disse que vai dar vitória, ele vai dar vitória. Ele começou a estudar TI, né, tecnologia. E aí, menos de um mês, ele nem chegou a pegar seguro-desemprego. Ele arrumou emprego, conseguiu emprego na mesma empresa que eu trabalhava na época, ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava. E para a honra e glória do Senhor. E de lá para cá o Senhor só tem abençoado a vida dele. E aquilo que o pastor Emar estava falando, né? A conta dele, nós não temos conta conjunta por questões só de imposto de renda, mas eu tenho acesso à conta dele, ele tem acesso à minha conta. O celular dele é meu celular, o meu celular é celular dele. Então, assim, é tudo em conjunto, porque é assim que a gente tem que ser, né? Filhos, ele cuida dos meus filhos, eu cuido e ele cuida. Essa semana nós estávamos de férias, ele ainda estava em casa. E ele todo o tempo ali com as crianças essa semana levava na escola, foi no médico, foi ali, foi aqui. Porque tem que ser em conjunto. Não é porque eu não posso fazer que ele também não vai fazer, o filho é só meu. Não, o filho é nosso, né? Os filhos são nossos. Então a responsabilidade de educar é minha e dele. Então tudo coabitai, né? Seja junto. Então é assim que tem sido feito na minha casa, graças a Deus. Oi? Esse ano completa 17 anos de casamento. Da honra e glória do Senhor. E nunca olhamos também um para o outro e vai dizer assim: vamos separar. Nunca. Graças a Deus. Como diz a Marta, né? Arranca rabo tem, mas nunca também dormimos sem falar um com o outro. Uma coisa que eu ouvi de uma pessoa logo que eu fui casar, e ela não era nem crente, e ela falou assim: Thaís, no casamento uma das coisas que mais importa é comunicação. Se você falar daquilo que você sente, falar do problema, não durma com o problema. E tem sido assim, conversa. Então, assim, se eu vejo alguma coisa que não gosto, eu falo. Se ele vê, fala. E ali a gente resolve. E assim tem sido. Então, coabitai, comunicai. Porque depois, né, irmãos, é assim que o inimigo vai entrando, né? Você começa a esconder uma coisa aqui, esconde outra ali, dorme um dia de cara feia, dorme 2 dias de cara feia. No 3º dia, você já começa a olhar para outras caras feias, né? Então, assim... comunica, fala, não durma com problema. E aí ora e ora, né? Oração, oração e oração. Não tem muito segredo, é oração. Se tem problema, ora. Se tem dificuldade, jejua. E o Senhor da vitória. Eu podia ficar contando aqui vários testemunhos, irmãos, mas a hora, todo mundo está com fome, né?
Mas então vamos passar aqui, não vou mais falar nada, não. Mas ora, coloca o problema diante do Senhor. Só rapidinho, só contando, falando em oração. Um pouco antes da pandemia, o Ivan trabalhava onde ele já está hoje, só que ele era terceirizado. E ele recebeu uma proposta de emprego também. Na época, era para ganhar, assim, 2 vezes mais que ele ganhava. Só que sem nenhum registro na carteira. Ele ia ter um contrato, pessoa jurídica, com a empresa. E aí eu falei, olha, por mim, você não vai. Não, eu sinto no meu coração que não é para você sair de onde você está. Mas eu não fui efetivado e só reclamava. Falei, Ivan, Deus abriu essa porta. Fica onde você está. Se for para você sair, Ele vai falar. E ali, irmãos, ele já estava decidido a sair. Chegou a pedir demissão na empresa onde ele estava. E aí, qual foi a minha atitude? Eu não falei mais, eu falei uma, falei 2. A mulher rixosa também, o senhor, o homem, ele já... A mulher rixosa é a mulher chata, né? Aquela que fica falando muito tempo a mesma coisa. Eu falei, sabe o que? Eu vou fazer um jejum. Jejuei um dia por isso. Eu falei, Senhor, tira isso da frente dele, porque eu sinto que este lugar não é para ele ir. Jejuei, mas não falei nada para ele, fiquei quieta. Irmãos, eu lembro que foi uma semana depois, ele já tinha pedido demissão de onde ele estava, já estava começando a preparar a documentação para onde ele ia. Entrou a pandemia e fechou tudo. Fechou cartório, fechou tudo. E aí essa empresa que ia contratar ele não conseguia liberar a documentação por conta de cartório fechado. E ele, agora, eu já pedi demissão. Falei, Deus vai dar vitória. Sabe o que aconteceu? Ele foi contratado, deixou de ser terceiro e passou a ser um funcionário. E ainda ficou 2 meses recebendo salário pela empresa terceira e pela empresa que ele foi efetivado. E a outra, a vaga foi cancelada. Eu falei, tá vendo, se você tivesse ido, ia perder o emprego, né? Ia estar desempregado em pleno começo da pandemia. Então entrega tudo diante do Senhor, com oração e jejum, e a sua casa vai ser edificada. Amém? Graças por isso. Que bom, né, meus irmãos? Graças a Deus por estar nessa noite. Já vai adiantando já, né? Irmãos, a gente fizemos agora uma mata em junho, 46 anos de casados. Nós nunca, não é para afrontar ninguém, viu, irmãos? É o nosso testemunho. Nunca nós falamos um para o outro, vamos se separar. Está aqui, ó. Nunca. A gente mantivemos uma empresinha nossa sozinha. A gente trabalhou na Rádio Combeca de Guarulhos, uma na M, 1500, 17 anos. Fazia 2 programas por dia, um de manhã das 7h30 às 8h, outro da 1 às 12 da tarde. Microfone aqui, microfone aqui. Um casal que tem contenda faz isso? Falar de Deus consegue? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, abrir e repetir no sábado. 17 anos. Isso para vocês verem o que é um casamento. Você, só a morte se separar. Tem que ter a palavra de Deus. Está vendo ali, ó? E vós, marido, coabitai com elas com entendimento. Sabendo que a mulher é o vaso mais fraco, né? E outra coisa, irmão, se viverem contendo o casal, irmão, principalmente os que estão na igreja, olha, irmão, lá, irmão, a oração, ela é impedida. Não tem valor diante de Deus. O casal brigando, discutindo, você está orando em vão. A oração não vai ser aceita. Diz que a oração é impedida. Então, nessa noite, vocês podem hoje, né, irmão, se reconstruir novamente seus casamentos, voltar, vamos fazer assim, para que a oração não seja impedida, hein? Luciana, tem hino para cantar aí? Tem. Primeiro presente, primeiro. Irmão, nessa noite a gente queria saber quem tem aqui 100 anos de casado. Eu já estou quase com 100 de casado, né? Está faltando pouco. Ninguém tem 100 de casado aqui? 80 de casado? Ninguém tem? Ixi, morreram todo mundo cedo assim. 70 de casados? Não tem ninguém? 65? 64? Ei, não tem ninguém. Então vai empatar. Não vai ter presente, não, hein? Tem que ver até os meses, os dias. Só tem pra um.
É exclusivo isso. Até o horário? Pelo amor de Deus. 63 anos de casados. 2. 61 de casados. Aí, a Manazaré, aplauda bem forte aí, ó. Tá vendo, irmãos? Olha aí, ó. Vocês, juventude, tá vendo aí, ó? 61 anos juntos. Como é que é, Danda? Isso que é amor, né, Danda? Tá, pode levar, leva lá, tá bom? Tá vendo, irmãos? Olha aí, ó. 61 de casados. Quando que hoje em dia, né, meus irmãos, é quase descartável, né? Vamos viver junto. Depois, se der certo, nós casamos, aí, ó, nada de casamento. Porque tá faltando o que mesmo? Olha lá, ó. O dia que tiver sido que na casa, não vai ter esse problema mais. Cadê o Luciano? Você vai cantar aí? Dá para cantar? O tempo não pode apagar minhas ondas do mar, levar para longe tudo que nos aconteceu. Foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver atrás, se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Que o Senhor uniu, não separe o homem. Então também não coloca a tua mão para separar, porque se o Senhor permitiu que vocês estivessem juntos, é a bênção de Deus, amém? O tempo não pode apagar minhas ondas do mar, levar para longe tudo que nos aconteceu. Foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver atrás, se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu
Deus abençoe a todos. Aí, que bom, né? Essa noite, né, meus irmãos? A gente vai logo marcar outro encontro de casais novamente, né? Eu quero perguntar, vocês acharam bom, gostaram, gente? Ótimo, né? Então isso é bom quando a gente faz uma coisa, né, que agrada, entendeu? O nosso alvo aqui, né, é construir. Somos chamados para isso, fazer coisas para construir casamento, construir lá, tirar lá da miséria, da desgraça, entendeu? Então, brevemente, né, pastor Ailton, a gente vai logo marcar novamente outro encontro de casais, mas vocês ficam preparados, viu? Preparadíssimo para que, talvez vamos ter logo um salão mesmo particular, maior, que para a gente ter mais gente, para a gente falar o que é um casamento, entendeu? A gente não teve muito tempo hoje, né? Tinha mais versículos bíblicos para falar para vocês, mas eu creio que essa base já deu para entrar dentro o que é um casamento, para que vá em frente, amém? Que Deus abençoe todos nessa noite. Tem alguma coisa mais para falar essa noite, pessoal aí? Jantar. Só jantar agora, tá bom? Então, todos ficam à vontade, tá bom? Já está encerrado. Comeu, fica à vontade. Se quiser fazer vigília, a gente vai até de madrugada, tá? Até 5 da manhã. Tira as mesas para cá e vamos falar com Deus, certinho?